Uau, sejam todos bem-vindos ao meu Testemunho Podcast. Esta é a segunda edição do primeiro programa. Na verdade, vocês já sabem que este programa é espetacular, ele é tremendo, porque temos aqui super convidados e não vai falhar nesta edição e neste programa de hoje. E dizer que este programa, como vocês muito bem sabem, é um programa que traz aqui testemunhos de pessoas que tiveram encontro com Deus, tiveram suas vidas transformadas. Vai ser um espetáculo, vai ser tremendo. Eu não farei isso sozinho, não contarei aqui histórias sozinho. Estarei aqui com minha colega, Awashimaz. Pois é. Sejam todos bem-vindos, como o Manelson já tinha dito, não é? Ao podcast aqui vamos contar vários testemunhos que vão impactar a sua vida. Portanto, fique ligado, não saia daí, preste muita atenção, aprenda conosco, aprenda com os nossos convidados e seja abençoado. E já agora, muito obrigado por ter dito o meu nome. Nós temos sempre aquela mania de achar que todo mundo já nos conhece. Então Pois é, infelizmente. Eu chamo-me Nelson Mozilla e farei companhia aqui com o Ashmaz Vilanculo. O Ashmaz Vilanculo, uau! Acertaste o meu nome, Muito obrigado. Treinei. Que bom. E hoje temos convidados, na verdade, porque este programa, na verdade, é feito com convidados. Pois é. Não somos nós, né? Hoje temos convidados super especiais. Temos a Manelisa Pinto. Olá, Manelisa, como está? Bem, graças a Deus. E a irmã, como está? Também estou bem, graças a Deus. Creio que o Manelson pode apresentar. Yes. Irmão José Pinto, como é que está? Também estou muito bem, graças a Deus. Irmão José Pinto é irmão de Manelisa, são irmãos, nomes, José Pinto, mesmo apelido. Ela é minha esposa. Aleluia! 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 Estamos aqui com um casal, atenção, gente, estamos aqui com um casal Pinto. Uau, esse apelido me parece português. Acho que são. Né? Mas tens algo a dizer acerca disso? Amen. Sou descendente de portugueses. Aleluia. Então é daí onde vem o apelido. O sotaque ficou perdido. E a cor. Amen. Então, hoje no programa de hoje nós temos aqui um tema super. Vai ser tremendo. Na verdade, não fica atento. Você será impactado. Hoje vamos falar do quê? Hoje vamos falar de gestação. Onde estaremos a falar do nascimento. Esse é uma filha. Sofia. A princesa Sofia. Vamos falar do nascimento da princesa Sofia. Sofia, porque o nome, normalmente quando damos nome é porque é algo especial. Há um motivo. Sim. Vem do significado do próprio nome, que é sabedoria. Aleluia. Então, Uau. O nome vem daí, Sofia. Sofia. Sofia Pinto. Sofia Divina José Pinto. Aleluia! Uau! Aleluia. Sofia, aprendam a dar nomes aos vossos filhos. Amém. E já agora, podemos começar. Gostava de saber como é que foi, como o tema de hoje é gestação, como é que foi o período de gestação da princesa Sofia? As pessoas podem contar-nos tudo, né? Desde o princípio, as experiências. E quando recebeu a notícia, já agora, vou provocar um bocadinho aqui. Quando recebeu a notícia que ia ser pai, como é que foi? Queres experiência? Só pode. Uau, foi tremendo, né? Receber a notícia de que seria pai. Na verdade, não foi uma surpresa como tal. Eu já desconfiava por causa de algumas coisas, etc. Mas quando recebe essa informação, é como se fosse uma confirmação. Então foi tremendo ouvir aquela informação. Uau, já desconfiava. Existem homens atentos. Então, temos que começar mesmo pela questão que eu estava aqui a fazer. Como é que foi, Anelisa? A gestação da Sofia. Desde o primeiro mês até... Bom, a gestação não foi... É a primeira filha? Sim. Ok. A gestação não foi fácil. Foi muito complicada, né? Muito complicada desde... segundo mês até o fim da gestação. Foi muito, mas muito complicada mesmo. Okay. Mas graças a Deus, vencemos. Amen. Complicado que não foi fácil. O que aconteceu? Qual foi, agora, o que foi da normal? Principalmente no segundo mês. Ok. Bom, quando eu estava no segundo ou início do terceiro mês, eu trabalhava, né? E eu acordei como outros dias normais e estava a fazer minhas atividades matinais. Não, eu senti um desconforto. Eu ignorei. Quando fui para
né, para fazer um banho, para preparar-me para ir ao trabalho, eu vi lá um sangramento. A primeira coisa que foi enviar uma mensagem para o meu marido. Eu lhe informei, ele disse, fica calma, não é nada. Então eu disse, tudo bem. E acreditem, eu fiquei calma. Só que em algum momento eu disse, mas por quê? Porque agora, né? Depois disso, eu orei. Eu lembrei-me da oração de Ana, que ela queria muito ter um filho. E ela disse, Senhor, se tu me deres esse filho, eu o darei de volta a ti. Bom, Então eu recordo que eu estava a caminho da cozinha e eu parei. Eu disse, eu nunca fiz essa oração. Mas, Senhor, se tu me deres e nos proteger e nos guardares, esse bebê, nós já tínhamos quase certeza que seria uma menina. Porque nós queríamos uma menina, né? Então eu disse, se guardares esse bebê, eu darei de volta a ti, né? E eu saí, comecei a preparar-me para ir ao trabalho e tudo mais. Cheguei no trabalho, tipo aquela coisa de querer ver, né? Se a situação passou ou não. E a situação não havia passado, né? Mas eu sempre colocava em mente, isso vai passar, isso vai passar. Lembro que naquele dia eu tive, né, de um pequeno sangramento, eu tive um fluxo maior, né, muito maior mesmo, que até quando eu estava a caminho de casa, eu mandei mensagem para ele, eu disse, peço para preparar água para eu tomar banho, porque eu já estava a sentir que aqui as condições já não estão muito boas. Então eu cheguei, fiz tipo, eu vi que, amém. A situação não estava boa, mas eu continuei firme. Eu disse, eu não vou aceitar, eu não vou ceder. Satanás, ele não vai vencer, né? não. E aquilo, tipo, foi passando. Não é que naquele dia parou. Não. Aquilo não parou naquele dia. Não parou no dia seguinte. Não parou durante uma semana. Não parou durante 2 semanas. Uau. Aquilo aconteceu foi na segunda semana de novembro, se a memória não falha. E aquilo só terminou em dezembro. Acho Muito tempo. na segunda semana de dezembro ou na terceira semana de dezembro. E tipo, já não era tanto fluxo assim, mas saí, tipo, havia um sangramento. E aquilo. Eu gostava de saber do Mindset Pinto, antes de mudar com a Manilisa. Vimos aqui a primeira experiência de Manilisa, como ela se portou. Pois Manilisa, é. como é que foi receber esta notícia ao par dela? E estavas no serviço e, como ela disseste simplesmente, isso não é nada. Fica E calma. Fica calma. Uau. Como é que estavas para transmitir? Fica calma, isso não é nada. E como é que foi esse tempo, esses meses de novembro a dezembro? Hey, man. Bom, durante esse período, talvez dizer que aconteceram coisas antes, então o sangramento não era só um significado de sangramento naquele momento. Então era um misto de coisas que já tinham acontecido antes. Amen? Ela não, nós tínhamos perdido um bebê antes disso. Então aquilo era como se Satanás estivesse a trazer uma recordação de recordam o que aconteceu. Então agora também vai acontecer. Mas naquele tempo já havia acontecido algo conosco. Amen? Quando a Manelisa perdeu o bebê antes, me recordo que durante um tempo eu estava a orar por ela, orei por ela e houve um espírito que manifestou a dizer que queria sangue. Então nós tivemos revelação de porquê que aquilo ali é que estava a acontecer. Amen? Então aquilo estava a acontecer na verdade porque em algum momento nós por pressão cedemos a questões de lobulo. Amen?
e aquilo era uma reivindicação por parte dos espíritos. Amen? E oramos acerca daquilo, mas só depois de um tempo nós recebemos ajuda por parte de um irmão que nos deu uma luz de como é que nós poderíamos reagir àquela situação. E o que faltava em nós era arrependimento de termos errado, arrependimento de termos feito algo errado diante de Deus. Porque quando nós fizemos aquilo, era como se nós tivéssemos a abrir um espaço para que Satanás pudesse agir e fazer alguma coisa dentro do nosso casamento. Então, nós não tínhamos direito de reivindicar portas que nós próprios abrimos. Amém? Então, quando nós oramos, nos arrependemos diante de Deus, era como uma certeza que aquilo não vai acontecer mais. Porque nós já estamos debaixo da proteção de Deus, estamos arrependidos, nosso coração está arrependido de ter cometido aquele erro. Então, quando essa situação veio, é engraçado que eu também estava na condição dela. Quando eu disse, está tudo bem, no meu coração estava tudo bem de verdade. Então, quando eu disse a ela, amor, está tudo bem, claro que vieram pensamentos, Satanás começou a trazer memórias, etc, etc. Mas era como se eu tivesse ciente de, amor, está tudo bem e está tudo bem de verdade. Esse um mês que ela diz, foi um mês que não foi muito fácil para nós, porque é como se estivesse a orar, a ver que as coisas não estão a acontecer. Porque nós sempre orávamos, eu sempre abençoava o ventre dela, sempre declarava que o bebê vai nascer com saúde, sempre orava acerca da gestação dela. E ela também orávamos juntos. E o fluxo continuava a sair, mas continuávamos sempre a orar. Eu gostava que o Mano José Pinto explicasse um pouquinho da tranquilidade que o Mano José Pinto tinha no coração. O que é que isso significa? Só para atualizar o telespectador ou a pessoa que está a assistir-nos nesse momento. Yes. Eu acho que em algum momento acaba sendo algo um pouco difícil de explicar quando existe certeza de algo no coração. É como se, por exemplo, para quem já viu a história de Davi, eu acho que Davi não é que ele não tinha, até certo ponto, medo da estrutura de Golias, mas era uma certeza que ele tinha no coração de o que está em mim vai derrotar Golias. Então é uma certeza um pouco difícil de explicar. Podemos estar numa situação de dificuldade, mas existe uma certeza lá de isso aqui vai acontecer, mas as circunstâncias ministram outra coisa. Uau. Neste tempo, nesses meses, ou nesses 2 meses, o que fortaleceu-vos? Porque eu acho que são 2 pessoas, né? E depois. E olha que são casados, são pessoas. Sim. É tudo novo. E depois tem aquela questão dos familiares, não sei o quê. E são vocês os dois, uma situação dessas. Às vezes, quando vocês contam, as pessoas que nós somos crentes, vocês são crentes. E os familiares deles já vêm com uma outra ideia. E eles já começam a pensar em outras coisas. O que a voz vos fortaleceu? O que. Foram 2 meses, eu percebo uma coisa, que talvez, como disse, Davi ele tinha medo daquelas. Não porque ele não tinha medo das histórias de Golias, mas ele tinha havia uma paz nele. E a voz, o que vos fortalecia? De onde vinha a vossa certeza de está tudo bem? A esposa pode responder. O fluxo ainda continuava. Porque essa questão deve É. ser uma Elisa, porque ela é quem estava mais diretamente duvida nisso. Amém, né? O que mais me fortalecia, né? Ou que ajudou bastante é a questão de... Eu sempre dizia, eu não sou movida pelo que eu vejo, né? Mas eu sou movida pelo que eu sei, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, eu gostava muito de frisar a escritura de Êxodo 23, que diz que nenhuma mulher, né, na terra de Israel será estéril ou que vai abortar. Então,
eu sempre mencionava aquela escritura, sempre mencionava aquela escritura. E, sim, eu sempre mencionava isso. E acreditem, né? Eu não contava com o apoio de muitas pessoas, né? Não contava com o apoio de familiares, porque eles não sabiam. E acho que só vão saber agora. E não contava com apoio de irmãos, porque foi uma situação que eu disse, não quero envolver pessoas para não estragarem minha fé. Uau. Tipo, né? Para outras pessoas pareceria loucura. Dizer, mas por que não vais ao hospital? Mas no fundo, tipo, no meu espírito, algo me dizia, não vai ao hospital, não toma nenhum medicamento. E foi assim, eu perseverei, não tomei nenhum medicamento e não foi fácil, né? Por que não foi fácil? Eu orava e eu via aquilo diretamente, eu lidava com aquilo diretamente, né? Em algum momento até já nem contava tanto com o apoio de meu marido, porque ele só vinha e quando ele me via eu a orar, dizia, mas se já está. Então eu me sentia como se eu não fosse tão espiritual, né? Até quando nós lembramos agora, ele pergunta, qual é a fase da gestação que mais te abalou? Eu sempre digo, foi o início da gestação. Porque eu não tinha quase apoio de ninguém. Nem o céu eu não tinha, porque foi só naquelas semanas de quando viu que isso aqui não está a passar. Ele me apoiava, mas ao mesmo tempo agia de um jeito como se eu quisesse que aquilo estivesse a acontecer, né? Então foi assim. E, amém. Não sei se devo contar como é que essa fase passou, tudo mais. Estamos a chegar lá. Aí, Uau! Uau! Chamem mais pessoas, na verdade. Partilhem este programa. É assim que é, né? Pois, Partilhem com mais partilhe. pessoas. Agora de correr, partilham, porque eu disse no princípio que ia ser mesmo tremendo. Eu estou tremendamente aqui abençoado. E há uma questão que Mãe José fez a ela. Eu faço a ti, Mãe José. Qual foi a fase da gestação que mais te abalou? Né? Na verdade foi... E também, se na verdade, como ela dizia, parece que não estavas tão... Próximo. Ela sentiu-se sozinha naquele tempo. É verdade. Porque para mãe José já estava. Sim. Amen. Foi, na verdade, o mesmo período dessa questão do sangramento, né? Porque chega um tempo que podemos estar a crer em algo, mas questão de gestação, por vezes, depende um pouco da mulher também, louvado seja Deus. Então, eu tentava garantir que ela também estivesse, até certo ponto, crendo que aquilo realmente estava... Eu acho que, em algum momento, eu até comentei com ela, disse, não, eu acho que naquele tempo, eu não fui muito bom. Okay. Porque para mim era tipo, amor, já está. You know? Yes, era tipo, amor, já está. Então, em algum momento eu não tinha um pouco de empatia com ela, né? Por não perceber, ela é mulher e a forma de lidar com esse assunto por parte dela não é a mesma forma de eu lidar com o mesmo assunto. Então isso, eu depois comecei a perceber, eu disse, não, bem, na verdade, acabei metendo água por não saber, como é que vou dizer, não saber tratar essa questão, saber como ela vai lidar com o assunto e como eu vou lidar com o mesmo assunto. Okay. Então, neste caso, tiraste aqui uma lição, só para aqui, relativamente a essa situação. Por exemplo, a mulher está a passar por algo ou uma outra parte está a passar por algo. Qual seria talvez uma recomendação ou segundo a experiência que tiveste nesta fase, né? Para os nossos destinos aí. Eu acho que seria empatia, né? Até certo ponto empatia, mas não fazer com que a empatia nos faça entrar na falta de fé de alguém.
Não, alguém está a chorar, eu também vou para lá, vou chorar, porque estou a mostrar empatia com aquela pessoa. Não, eu acho que o importante é ter empatia com aquela pessoa, mas fortalecer aquela pessoa com a palavra de Deus. Fortalecer aquela pessoa de modo a não fugir da fé, a não sair da fé. Eu acho que uma das coisas importantes é empatia. Eu gostava de saber, né? Nesse âmbito de fluxo de sangue, bebê na barriga, qual foi a solução? Será que terá ido ao médico para poder saber o que estava a acontecer ou simplesmente ficou até o dia de parto? Gostava de saber também quanto tempo durou a gestação tendo tido esse problema. Né? A solução eu encontrei mesmo em Deus, Amen. né? Só para deixar claro algo, né? Ok. Na primeira, na segunda semana, aquilo foi de todos os dias. Mas depois havia uma paralisação de alguns dias, depois retomava, mas com um fluxo menor. Só queria deixar claro isso. Então, como é que isso passou? Recordo-me que foi, né? Houve um dia, estávamos na escola de casamento, o pastor José, nesse caso, meu pastor, ele orou. Já não me recordo que ele orou, mas ele disse que teríamos visitações, né? Eu disse, amém. Cheguei a casa e descansei. Então, creio que foi na madrugada. Eu sonhei, né? Ele a vir ter comigo. Ele perguntou-me, disse, irmã, estás bem? Eu disse, estou bem, pastor. Ele depois disse, estás grávida. Eu comecei a rir, tipo, mas pastor, como é que sabes? Ele disse, estás grávida. Depois, ele segurou no meu ventre e disse, mas não se preocupe, já pegou, bebê já pegou. Amen. Eu fiquei tipo, amém. E quando eu acordei, eu tinha uma certeza dentro de mim de que já está. Quando José Pinto, como é que contaste isto a ele? Que já pegou, como é que foi? Como é que... Aí eu foi. fiquei mesmo. Como é que foi quando acordaste? Não sei como é que disseste a ele. Eu estava normal, né? Eu só disse, ei, eu sonhei com o pastor. Ele, sonhaste o quê? Eu disse, eu contei, né? Eu disse, foi assim. Então ele concordou, disse, eba, já pegou. Eu disse, amém. Uau. Então, Quando José... acho que depois de... Eu estava à espera de ouvir. É. Ele levantou, ele pulou, ele, uau, já está. Já pegou. Como é que foi? Eu quero ouvir um bocadinho do mais José. Como é que foi a tua experiência? Ei, Teve aquele aleluia. suspiro de alívio Aleluia. ou Acredito, né, que provavelmente era algo que Deus estava a semear ou dar certeza a ela, né? Porque, conforme eu disse no início, ok, para yes, mim já era está. tipo, já está. Yeah. Então, quando ela veio me contar, celebrei, mas não era Uma tipo novidade. sim, não era tipo muita novidade para mim. porque já né? sabia que já estava. Yes, naquele momento era tipo, já está. E provavelmente Deus estava a trabalhar também com o coração dela e começamos a. Isto foi, Uau, ia ser bom. foi depois, foi em que mês? Gestação. Foi em dezembro, até recordo-me do dia do sonho. Foi no dia 12 de dezembro. De tempo. Era quantos meses já vai passar depois? Quanto tempo? Eu quero perguntar quanto tempo de gestação Eu estavas com quantos meses? 3. 3 meses, uau. Então foi no terceiro mês que teve esse descanso. Aham. Uau. Então, depois dos 3 meses até. Quantos meses restavam? Ou quantos meses ficou? Eram sim, quantos meses, Uhum. quantos meses ficaram? Yeah. Ou quanto tempo teve de gestação? Ok. Tive 9 meses meses de normal, gestação, 40 semanas e 2 dias. Esse é o tempo normal. E Exatamente. também eu tenho aqui uma Uau. questão. Não houve aquelas visitas, mulheres grávidas vão ao pré-natal, não sei o quê.
não teve. Abertura difícil. Sim. Tive, sim, mas Não reportou. não. Esse caso, não. Preferi Ok, uau. não tocar, não dizer nada àquelas senhoras, né? Amém. Procurou saber qual era a doença, o que estava a acontecer. Não. Eu gostaria de pedir uma coisa, né? Aos dois. Percebe-se aqui que é um ato de fé. As pessoas, eu creio que existem pessoas talvez que passaram por isso ou têm uma experiência de terem perdido bebés antes e agora estão com medo de voltar a conceber esta fé toda. De onde ela vem? De onde vem esta certeza toda? Como uma pessoa pode estar cheia de fé, de ignorar circunstâncias, ser capaz de ignorar circunstâncias, ignorar situações? De onde é que vem tudo isso? Como é que se adquire tudo isso? Contando que sangramento em tempo de gestação cientificamente não é normal. E os gostos humanos talvez tenham olhado para o casal, não é? No jeito mesmo. As crianças estão bem mesmo. Então, de onde é que vem esta? Como é que é? Essa ousadia. Alguém está aí a dizer eu quero ser assim, não sei o quê. De onde como é que se é assim? Amen. Yes. Bom, eu acredito, a certeza, na verdade, de a gestação irá até o fim. Eu acabei tendo, porque durante a primeira gestação, conforme eu disse, acabamos perdendo um bebê. Eu recordo de um dia em que ela estava a chorar e ela estava a perguntar: Deus, afinal, onde é que estás? O que é que se passa? Amen. E enquanto eu olhava tipo para o rosto dela, me recordo que veio algo ao meu coração que eu não conseguia me perguntar: Deus, onde é que estás? Minha questão não era com Deus, minha questão era: Deus, o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz certo contigo? Então, era tipo, aquela situação estava a acontecer e eu estava no meu coração, o que vinha era o que é que eu fiz ou o que é que eu não fiz para essas coisas todas acontecerem. Amen? E depois, em nenhum momento, meu coração, garanto que em nenhum momento meu coração culpou a Deus pelo sucedido. Então, quando depois quando tivemos a ajuda por parte desses irmãos sobre de onde é que vinha, porque eles também passaram pela mesma situação. Então, quando eles vieram a nós, né, e nos ajudaram com isso, eu disse: uau, então aquilo que aconteceu não era culpa de Deus, porque não é vontade de Deus matar crianças. Amen? Então, não era culpa de Deus. Provavelmente, eu e minha esposa, há alguma coisa que nós não fizemos de certo. E a escritura que minha esposa estava a citar, acerca de não haver nenhuma mulher estéril, etc. É engraçado que nós confessamos lá no passado. Mas eu depois tive essa revelação quando o pastor José esteve a explicar um dia. Já não me recordo se foi o pastor José ou Mana Camila, sua esposa. Estiveram a explicar numa das sessões da escola de casamento que aquela promessa de não ter mulher estéril, não haver nenhuma que aborte, é para os servos de Deus. E ali, tipo, antes diz que se nós cumprirmos com tudo que Deus diz para nós fazermos, então aquelas promessas ali, elas serão para nós. Não podemos citar aquelas escrituras sem cumprir aquelas coisas que Deus disse que devemos fazer. Então eu disse: ok, então eu não éramos dignos de citar essa escritura sem cumprir as promessas, com as recomendações que Deus colocou. Então eu disse: uau, ok, então este assunto aqui, o problema está naquilo que nós fizemos. Então, se nós estamos arrependidos, Deus é fiel para perdoar. Uau. Então, minha certeza de que não, então nós vamos ter filho. Yes. É porque nós estamos arrependidos daquilo. Então, porque estamos arrependidos disso, Deus, ele vai ser fiel com a sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra.
Então, está mais Então- claro que a fé, né, ela vem pelo vir. Yes. É, esta revelação, Moisés Pinto, ele teve porque... Ok. Estão aqui a dizer-nos que... Estamos tempo. mesmo perto do fim. O nosso tempo está Ok. escasso. Vocês devem aumentar mais tempo. Mãe, não podias usar uma outra cara. Câmeras. Aleluia. Então, como eu estava a dizer, aqui a fé, ela vem pelo ouvir. Esta revelação, Moisés Pinto, ele teve porque ele ouviu, né? Ele expôs a palavra de Deus. Então, a minha questão, na verdade, era sobre quem não está exposto à palavra de Deus pode ter uma fé. Balada. Ou, por exemplo, eu estou aqui a dizer, pode ter uma fé que lhe permite ignorar circunstâncias. Porque muita gente acha que tem fé, né? Minha questão aqui seria o que é fé, na verdade. Porque existem pessoas que têm... Eu conheço a história de uma mulher que ela teve aborto 9 vezes. 8 vezes. Na 9ª vez ela conseguiu conceber, né? E eu creio que existem mais pessoas talvez que já tentaram, já perderam muitas vezes. E, particularmente eu tenho uma prima também que tem problemas. E quando é questão de fé, o que seria a fé? Né? O que seria a fé? Esta questão é para os dois. O que seria a fé? Diz a Amor, princesa pode ajudar? Sofia Yes. nascer saudável. Minha esposa vai dar essa resposta. Ok. Eu percebo que não pode haver fé sem palavra. Será que eu tenho fé? Tenho fé em o quê? Tenho fé... O que é que é o alicerce da fé que eu tenho? Nós, se temos fé, é porque existe uma promessa, né? Existe uma promessa para o fato de eu poder crer naquela coisa. É porque existe algo que me diz, se eu crer, terei essa determinada coisa. E isso não depende de coisas visíveis. Não depende... Na verdade, a fé acaba sendo um pouco de maluquice para o mundo, né? É algo que é algo... Parece maluquice para o mundo, né? Mas na verdade é porque temos uma palavra que nos sustenta, né? Temos uma palavra que nos dá a confiança de que realmente isto é que vai acontecer. Quer dizer, que cumpre com as suas promessas. Por favor, produção, parece que o som não está bom. Obrigada. Já está, né? É melhor trocar de microfone. É melhor usar isto. Aleluia. Amen. Conforme eu dizia, né? Quando tive a explicação ou a revelação por parte de pastor Romana Camila, é porque eles mostraram-me a parte da palavra que existiam promessas por causa de algo que foi feito. Existiam promessas para aqueles que faziam aquela coisa. Antes, eu citava aquela escritura com minha esposa porque criamos na palavra de Deus, mas não tínhamos a revelação de que para alcançar essas promessas existem alguns pré-requisitos. Existia a palavra sim, mas não tínhamos essa revelação de para alcançar estas promessas havia necessidade de cumprir com alguns requisitos. Mas eu acho melhor nós irmos logo para a parte do nascimento. No dia do nascimento, né? Como é que foi? no dia. Ou antes, né? Se houve algum acontecimento antes, falando poucos dias, poucos meses, se houve talvez um cenário diferente ou algo normal. Como é que foi, Anelisa? No 8º mês, eu ia à consulta pré-natal. Fui, na verdade. Vezes. Uau. Aleluia. Não faça isso em Fé é casa. fé. Não faça isso em casa. Não faça isso. Foi segundo instruções do Senhor. Amen. Não Amém. faça isso em casa, né? O Senhor dizia que quando fui à consulta pré-natal, no 8º mês... Foi 8º, né? Sim, no 8º... Não foi 8º mês. Sim, no 8º mês fui.
cheguei lá. Quando tu chegas lá, eles fazem alguns exames, como o exame da pressão arterial, vulgo tensão, né? Então, eu fiz. Só que quando eu fiz, a tensão estava alta. Mas eu me sentia super bem. Então, aquela enfermeira médica disse, não, descansa. Faltava um exame para eu fazer, né? Para ver se o bebê tá tudo bem com o bebê e tudo mais. Então, eu fui, fiz aquele exame. Quando voltei, ela disse, tá bem, venha, eu medir novamente. Então, eu fiz isso, né? Eu entreguei meu braço e ela estava ali. Só que acontecia algo estranho, né? Quando eu estivesse conectada com aquela máquina, meu coração batia muito forte. Das 2 vezes. Isso aconteceu, né? E a minha tensão estava muito alta. Eu não conseguia explicar por quê. Aí na hora depois disse, tua tensão está muito alta. Vai para um outro sítio, vão te dar um medicamento e descansa para ver se a tua tensão vai baixar. Caso não, serás transferida para um hospital maior. Eu disse, tudo bem. Então, fui com uma das acompanhantes, né? De enfermeira e tudo mais. Cheguei lá, deram-me tal comprimido, mediquei, fiquei relaxada. Eu mandei mensagem para eles informar que aqui no hospital deram comprimidos e tudo mais, dizem que minha atenção não tá boa. Ele perguntou, mas estás bem? Eu disse, sim, estou bem, né? Então ela veio novamente, mediu-me a atenção. Eu estava super normal, mas quando ela não sei, quando ela pegou em mim e colocou aquela máquina, meu coração voltou novamente a bater muito forte. E a tensão também estava alta. Então ela disse, sim, tua tensão está muito alta, só pode ser transferida. Então ela foi. Quando foi, eu disse, sim, Deus, não permita isso. Então ela logo voltou e disse, vai para casa. Volta no outro dia. Eu disse, tudo bem. No outro dia eu fui, né? Quando cheguei lá, algo me dizia, não entra agora. Só que, Satanás cooperou. Encontrei alguém que conhecia ele, que me conhecia, trabalha lá, disse, pode entrar. Eu disse, não, eu ia entrar depois. Ele, não, entra agora. Eu disse, não, eu ia entrar depois. Porque eu sentia que alguma coisa não estava boa. Eu queria ficar uns minutos fora depois de entrar. Mas ele insistiu, então eu disse, ok, tudo bem. Então, quando eu cheguei lá, ela mediu a minha atenção. Estava muito alta. Ela disse, nada, menina, você será transferida. Eu não quero saber mais. Você será transferida hoje. Eu fiquei tipo, Você perguntou, estás com quantos meses? Eu disse, estou com 8. Disse, ok. Então, me mandaram ir para um outro sítio. Quando chego lá, aquela senhora olha para mim e diz, estás bem? Eu disse, sim, estou bem. Diz, por que estás aqui? Eu disse, dizem que minha atenção está alta. Depois perguntou que você é o que deu. Eu disse, eu estou bem. Ela me olhou e disse, mas essa menina parece estar bem. Depois perguntou, estás com quanto tempo? Eu disse, estou com 8 meses. Dizia, se você for transferida e tua atenção não baixar, vão fazer cesariana para poder salvar tua vida. Eu disse, nada. Eu, cesariana? Não quero saber, né? Então, eu, por incrível, eu havia visto que a ambulância havia ido embora. E para a ambulância voltar no centro de saúde, acho que leva muito tempo. Mas eu não sei como aquela ambulância voltou logo. E eu disse, mas sabe? Não disseram, menina, vai. Eu disse, amém. Eu mandei mensagem para ele, lhe informei e tudo mais. Então, depois disso, ele disse, tudo bem. Passamos de muitos centros de saúde, né? Até chegar lá. Quando chegamos lá, eu estava super bem diante daquelas pessoas que estavam na ambulância comigo. Eu estava super relaxada. Mas perguntar, mas por que eu estou aqui? Eu estava a rir demais daquela situação, né? Então, quando chegamos lá no hospital, fui atendida
Primeiro, quando cheguei lá, tinha que preencher algo, não sei o quê. Perguntaram, já vi da parte, tipo, tem o quê? Algumas coisas que mulheres que vão dar parto devem ter. Disseram, entrega o telefone a ele. Eu disse, eu não venho dar parto. Disseram, deve fazer o quê aqui? Eu disse, venho... Eu disse, pá, eu venho transferida. Minha atenção, dizem que minha atenção está alta. Perguntaram, você diz o que? Eu disse, eu estou bem. Então me levaram para outro sítio quando cheguei lá. Estão a me dizer, estás com quanto tempo? Não sei, coisas de quem está a ir dar parto. Eu disse novamente, eu não venho dar parto. Disseram, vens fazer o quê? Eu disse, dizem que minha atenção está alta. Então, uma delas disse, mas assim está a dizer que médicos estão a enganar. Eu disse, é que eu estou bem. Então, disseram, tudo bem, venha lá, nós te medirmos. Eu entreguei e minha atenção estava super normal. Super, tipo, muito baixa. Disseram, ok, mas espera doutor para dizer alguma coisa. Eu disse, ei, Jesus. Eu disse, tudo bem, posso ficar com meu marido? Disseram, não, fica aqui. Eu disse, ok. Eu esperei acho que umas 5 horas de tempo. Numa boa, o bebê estava a me encher, só que eu estava com fome, né? Então, quando chegou o médico, perguntou, tipo, quem são as pessoas que estão graves, não sei o quê. Eu estou ali quieta na minha, tipo, eu não estou grave, né? Então, atenderam as primeiras pessoas, depois perguntou, você é menina? Eu depois entreguei, tipo, minha ficha, eu expliquei. Então, depois me olhou, disse, começou a fazer perguntas. Estás bem? Sim. Estás com dor de cabeça? Não. Estás a sentir teu coração a doer? Não. Não sei me perguntar. Acho que fez mais 3 questões ou 4, que todas eram não. Então, depois disse, ei, já estás aqui por quê? Eu comecei a dizer, mas é o que está escrito aí, né? Então, depois disse, tá bem. Como vês transferida, vamos fazer de novo o teste. Eu disse, oh, amém. Fiz, amém. Estava tudo bem. Só que chegou uma enviada. Diz, doutor, não, essa máquina não está boa. Leva essa. Ei, quando ele disse, ok, tudo bem. Levou a tal máquina boa. Okay. Quando me mediram, a tensão estava super alta, estava chegando até 170 e tal. Eu fico tipo, mas essa tensão é minha. Então, aquele doutor disse, menina, você vai ficar aqui. E se tua tensão não baixar, você, vamos fazer cesariana. Eu disse isso aí, não comigo. Só que o Senhor estava conosco, né? Ele não percebeu que eu já havia preenchido uma ficha aí. Depois disse, vai para a recepção te darem ficha. Eu disse, obrigada. Está então, aqui no escape. Quando eu saio, eu encontro a ele, eu lhe disse. Então ele perguntou, mas como é que estás? Porque era antes de nós falarmos assim. Eu disse, eu estou bem. Ele perguntou, queres ficar? Eu disse, eu aqui nesse hospital, eu não quero ficar. Ele ficou tipo, tá bom, assim vamos fazer como? Eu disse, me mandaram para ele levar a ficha ali. Então ficamos, oramos, procuramos saber, né? O que fazer. Falamos com o nosso pastor. Ele disse, o que você for a fazer, nós aceitamos. Não, nós oramos e o Senhor nos deu uma sabedoria de não aceitarmos ficarmos ali, né? Então, procuramos saber. E se nós formos a ficar, tipo, se nós não aceitamos o que temos que fazer, começaram já aí porque não, você vai morrer, não te damos 24 horas, não sei o quê, porque teu caso é grave, porque mulher grave, o que diziam que eu tinha era pré-eclâmpsia grave, né? Que quando uma mulher grávida tem essa doença, há maiores probabilidades dela morrer no parto, né? Morrer durante... No vídeo, depois vamos explicar o que é pré-eclâmpsia. Vocês vão ter uma ideia disso. Morrer no parto, tudo mais. Então essa aqui vai morrer e não sei o quê. Não lhe leva para casa, tudo mais. Eu disse, eu quero ir para minha casa. E eu fui, vou fazer um resumo, eu fui para casa
E completei todo o tempo de gestação, né? Eu estava com 8 meses e completei, Uau. né? 9 meses e graças a Deus, nossa filha nasceu com 40 semanas, ou seja, 9 meses completos, 40 semanas e 2 dias, né? E foi um parto normal, sem nenhuma complicação. E Uma ela cesariana. sem nenhuma cesariana. Glória a Deus. E ela nasceu saudável, está crescendo com a graça de Deus. Uau. Amém. Mas Amém. Pinto, qual é Uau. só em formato de fecho, o que dirias às pessoas que estão Estamos aqui a assistir? mesmo no fim. Né? Amen. Em torno de tudo isto, deixa testemunho. Num do que gesto Deus, de considerações finais. exatamente, o que Deus ele fez, desta mão de Deus na vossa vida. Uau. Para nós foi ter certeza de que Deus está conosco e, acima de tudo, que a palavra de Deus funciona. Foi a maior lição que nós tivemos, que se nós confiarmos em Deus, a palavra dele vai se concretizar no nosso meio. Talvez deixar outra recomendação. Não é pecado ter cesariana. Amen. Não é pecado. O importante é que a mãe e o bebê estejam saudáveis. Contudo, para o nosso caso, nós não queríamos. Amen. Esse era o nosso caso. Nós não queríamos e queríamos no melhor de Deus. Então, nos meteram em reuniões, como ela disse, principalmente a mim, colocaram numa salinha e me disseram que provavelmente pode até não voltar aqui para nos dizer, mas vai ser triste porque tua esposa vai morrer, até mesmo amanhã a tua esposa pode não chegar com vida, porque o que ela tem é grave. Amen. Disseram-me tudo isso e talvez aproveitar, pedir desculpas, né? Provavelmente meus pais, familiares, que nós não comentamos esses assuntos com eles por um simples motivo. Essa situação toda é de loucos. Aleluia. É uma situação de loucos e provavelmente não estariam na nossa loucura pela palavra de Deus. E isso poderia ser constrangedor para eles. A reação poderia ser outra para eles. Claro que eu pensei, se filha de dono morrer, Satanás pregou essas coisas todas. Mas palavra de Deus, eu creio que era mais forte e criamos o melhor de Deus para essa situação. E graças a Deus, nossa menina nasceu com saúde. Amen. Nasceu de um parto normal, como disse minha esposa, sem complicações, que era o que nós, os dois, desejávamos. E a menina nasceu, uma linda menina. Amen. Uau! Antes de dizer que na quinta-feira nós temos culto às 18 horas, na paragem Coqueiros, temos também culto aos domingos, 9 horas. Você pode participar. Na Igreja Internacional da Casa da Glória da Palavra, ser convidado a fazer parte desse ministério. Contamos convosco e estamos no fim. Estamos no fim, dizer somente que, né, só para salientar um pouquinho, para aprender a fortalecer a sua fé, você precisa ouvir. E ouvir da palavra de Deus e aprender a ter fé certa, porque muita gente tem fé, mas geralmente fé em coisas ou em sítios ou em coisas erradas. Então é importante ter fé certa, assim como o casal Pinto. Não porque o sentimento de medo não soprou no ouvido deles, mas a fé deles é certa, estava firme na rocha. Então convidamos a você a participar da escola de casamento. Olha que escola de casamento ajudou muito a mãe da menina Sofia. E pode ajudar a você também, pode ajudar a outra pessoa que você conhece que talvez esteja passando por situação idêntica ou não consegue conceber. Olha aqui, tarefa de mulher, para dizer tarefa, é conceber, é ter filho, ser mãe. Yes. Então é importante saber que essas coisas de aborto, não sei o que, não é normal. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Tchau. Um beijo, até lá, partilhe, não te esqueça dessa parte.